Hoje o Café Camase é com o nosso amigo Lauri Possamay, advogado aqui da cidade, e a gente vai falar, esclarecer algumas dúvidas que os clientes geralmente têm sobre assinatura digital. Lauri, vamos acabar com esse bicho de sete cabeças de uma vez e vamos explicar exatamente como funciona isso aí. Lauri, a validade jurídica de uma assinatura digital é a mesma de um que a gente faz no tabelionato? Então, tá. Essa, de fato, é a pergunta que eu mais recebo, né, dos meus clientes. E eu sempre pontuo que sim, tem a mesma validade do que um documento assinado fisicamente, com assinatura reconhecida em cartório. Por quê? Porque dentro da assinatura eletrônica, a gente tem a possibilidade de confirmar a autenticidade de quem está assinando também. De que forma? Através de um cadastro em algum portal de assinatura eletrônica, porque a assinatura digital é para quem tem o certificado digital de assinatura. A assinatura eletrônica é para quem tem um cadastro em algum portal que consiga gerar essa assinatura eletrônica. Então, assim, em 2020 foi sancionada a lei que regulamenta essa questão das assinaturas eletrônicas, né, entre outras questões. E lá ela qualificou de três modos, né? Assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada. A qualificada é através de um certificado digital que vai ter as chaves do ICP Brasil. A avançada é onde a gente vai ter um portal que a gente vai fazer lá um cadastro para poder gerar essa assinatura eletrônica. Então lá eu vou colocar os meus dados pessoais, vou colocar uma selfie minha segurando o meu documento de identidade, que eu vou enviar uma foto desse documento de identidade para poder gerar lá essa assinatura eletrônica. E da maneira simples, ela não tem tanta qualificação quanto a isso, não vai exigir tanto documento, vai ser mais simples. Tanto que eu sempre oriento para que a gente possa sempre fazer uma assinatura eletrônica da maneira avançada, ou seja, através de algum portal que dê essa assinatura e que a gente consiga conferir essa assinatura para poder dar essa autenticidade que a gente precisa. A gente pega esse documento e leva para a pessoa que quer assinar fisicamente. Então ela vai pegar, ela vai rubricar todas as folhas, vai assinar ao final, vai se colocar lá o selo, né, de autenticidade e pronto. Vai ter um documento materializado, inclusive, por exemplo, vou na Celeste, vou na Casão, Isso, vou transferir, então vai passar a ser um contrato como que a gente como tem... qualquer outro. Legal. Que no caso as duas partes tenham assinado de maneira física, ali é a mesma situação, só que daí um assinou digitalmente e o outro assinou Inclusive, quando eu inverso, e quando eu tenho um contrato aqui digital, quem assinou primeiro foi meu cliente aqui de forma tradicional, digamos, indo no cartório, reconheceu, e eu quero mandar para um cliente meu que está fora do país ou que está em outro estado para ele assinar. Existe o inverso? A gente consegue digitalizar um documento que é materializado? Consegue. É o mesmo procedimento, só que de maneira inversa. Então eles falam que é a desmaterialização desse documento. Legal. Então pega esse documento, leva no tabelionato, a mesma coisa, eles vão lá, conferem, digitalizam isso e aí enviam para a pessoa. Nessa situação eu nunca fiz, então eu até nem sei dizer se vai ter alguma outra situação a mais por conta disso, né? Mas até onde eu sei de fato é isso. Eles pegam, digitalizam lá, conferem e provavelmente eles devem fazer uma ata quanto a isso, né? E aí enviam para outra pessoa para poder assinar digitalmente esse documento. Legal. Agora, do ponto de vista, né, profissional, tu como advogado, de que forma que tu enxerga essa questão da assinatura digital? Favoreceu, a gente ganha agilidade, foi importante para vocês, ainda tem uma certa resistência? De que forma que tu vê isso tudo, Lauri? Assim, eu percebo que de fato é muito ágil, porque a gente sabe que a gente pode assinar um contrato aí em minutos, né? De certo modo traz uma economia para as partes também, né? Não que o reconhecimento aí de uma assinatura seja um valor alto, mas enfim, traz uma economia de tempo, de não precisar sair. Translado, de enfim, exatamente, né? Imagina, eu tenho que sair daqui para ir no cartório assinar um documento, né? É o tempo de eu estar saindo daqui, indo até lá, pega a fila e tal. Então, assim, lógico que o tabelionato não se presta só para assinar assinatura, né? Só para reconhecer assinatura. Tem outros tantos dados que ele
que eles fazem, e isso é só mais um. Então, que muitos falam, com essas assinaturas eletrônicas, aí os tabelionatos não tem mais o que fazer. Nossa, tem muita coisa para poder fazer. Inclusive, até os próprios tabelionatos já estão partindo para as assinaturas eletrônicas também. Inclusive, Heraldo, é algo que eu iria pontuar na sequência, Sim, porque hoje, por exemplo, eu tenho um cliente que é de São Paulo, ele precisa assinar uma escritura pública, e ele agendou com o tabelionato agora e assinou digitalmente. Perfeito. Então ele não teve que se deslocar lá de São Paulo para cá e nem mandar a ata para lá para ele assinar, e depois foi algo super simples, só agendou no cartório. Inclusive é uma coisa bacana que a gente fica aí, convite para os tabeliões aqui da cidade para a gente falar um pouco mais sobre isso, né? Porque a assinatura digital ela favorece não só os corretores, como também esses atos, né, notariais que a gente acaba fazendo, e facilita a vida de todo mundo. Claro, né? Assim, sem dúvida nenhuma. É algo que veio realmente para poder ajudar, para poder facilitar, não veio para atrapalhar a vida de ninguém, muito pelo contrário, né? Então, assim, é claro que a gente ainda encontra uma certa resistência, porque tudo que é novo sempre traz um pouco de desconfiança e tal, mas na medida que isso vai se mostrando que na prática vale a pena, que é legal a gente poder investir em alguma plataforma para poder ter essas assinaturas aí eletrônicas, né? Pô, facilita muito, né? Então, assim, eu sei que com o passar do tempo, eu creio que as pessoas elas vão começar a cada vez mais aderir a isso, e vai se tornar, eu acredito que a maneira normal de se assinar. Tanto que a gente já está numa evolução, se a gente for pensar essa questão da assinatura digital conforme a lei de 2020, né? Então aos poucos isso vai se disseminando, e as pessoas vão ficando mais tranquilas quanto a isso. Sim, e a assinatura digital aos poucos vai ser uma coisa tão normal quanto hoje. Exatamente. É no cartório, né? Porque assim, desde 2001 já se tem a questão da assinatura digital, mas até então ela era só para quem tinha o certificado. E aí depois, no decorrer dos anos 2000 também teve mais uma medida provisória, alguns decretos que acabaram regulamentando. E aí depois, com a Lei 14.062, é que trouxe a questão da assinatura eletrônica. E daí tirou essa questão da assinatura digital e eletrônica. Daí trouxe essa modalidade, assinatura simples, avançada e qualificada. Então, daí hoje a gente tem o que? A gente tem a assinatura eletrônica. Então, dentro dessas três possibilidades, né? Então, assim, de fato é algo que eu vejo com bons olhos, sempre tudo aquilo que vem, que facilita a nossa vida, que facilita o nosso cotidiano, e que de fato sim, vem para poder mudar o rumo, né, das próprias transações imobiliárias. Como você falou, a gente não está se limitando a fazer vendas e transações somente aqui na nossa cidade, aqui na nossa redondeza. A gente está expandindo isso para o Brasil todo. Claro. Inclusive é algo que acontece de forma contínua, né? A gente hoje, eu vou imaginar, 5 anos atrás eu poderia falar para ti que eu conseguiria tirar uma visualização de matrícula em 2 minutos, né? Sim, sim. Eu acesso hoje o portal e consigo pegar uma visualização de matrícula, ou até mesmo solicitar uma matrícula atualizada para vir de forma digital, né? Com validade jurídica, para receber em meio-dia ou no máximo 24 horas. Então esse pedido tinha que acontecer lá no registro, que a gente sempre foi super bem atendido aqui no registro de Indaial, mas ainda assim tinha um deslocamento. Hoje eu posso fazer tudo de forma digital. Então, tipo, se a gente falasse isso há um tempo atrás, a gente seria taxado como louco, né? Exatamente. Não, eu vejo pela minha profissão, né, como advogado. Eu não saio do escritório para nada. Tipo, eu faço audiência do escritório, atendo o cliente de maneira online. Processos todos online. Cara, a gente assim, eu não saio para nada. Não tem mais essa questão de ir no fórum buscar processo e de ir para audiência. Claro que agora já está voltando essa maneira híbrida. Algumas audiências são presenciais, mas a grande maioria ainda é online. Então assim, a gente tem todo o nosso processo eletrônico, tudo aí digital. Então assim, é o caminho que a gente tem que seguir para, lógico. Então a gente deixar esse lado do papel, de assinatura, um pouco mais de lado, para a gente poder se voltar para essa questão mais digital também, né? Lauri, o que eu vejo que isso realmente é algo que não tem como evitar, né? Mas antes da pandemia, inclusive até nos processos, né? Acontecia de forma a pequenos passos, digamos assim. Sim. Depois da pandemia isso teve uma acelerada
gigante, assim, né? A gente acelerou esse processo de forma bem grande, até porque não se podia sair, tinha toda a restrição de máscara e tal. Então, hoje, isso teve um processo bem grande nos últimos 2, 3 anos aí por conta disso, né? Para vocês também facilitou bastante, inclusive, as audiências, né? Perfeito. Facilita, assim, a ponto de a gente conseguir otimizar o nosso tempo, né? Porque antes, imagina, eu tenho que ir numa audiência em Blumenau. Eu ia perder a tarde fazendo isso. Ou uma audiência em uma outra comarca, em Ascua, Rio do Sul, enfim. Até mesmo aqui em Indaial, que fosse, porque acaba perdendo tempo, né, de deslocamento. Então, assim, acaba sendo extremamente fácil e ágil. É a mesma coisa um contrato aí para poder assinar digitalmente. A pessoa vai estar recebendo, ela vai ler na tela do computador ou do celular. Ok, tá tudo certo, beleza, vai lá, faz o cadastro para conseguir fazer a assinatura eletrônica, assinou, mandou, voltou, já tá tudo certo. Então, é muito mais prático. E eu até acredito que acaba até estimulando a pessoa, entende? A querer partir para esse lado também. Então, cada vez mais elas vão querer estar optando por esse meio eletrônico, entende? Em novas negociações e tal. Então, isso de fato é a maneira que as pessoas vão encontrar. Entende? Aquela pessoa que fala assim, eu não sei se isso é legal ou não, eu estou um pouco desconfiado disso e tal. Mas primeiro que ela faz a primeira vez isso, que ela vê o quanto que isso é seguro, o quanto que isso traz aquela segurança para ela, juridicamente falando, né? Ela vai perceber que, esse é um caminho. E da próxima vez ela já vai fazer isso já de maneira automática. Já vai estar... Quando a gente fala sobre custo, né, Lauri? Tem muita gente que, porque é mais caro, tudo que é novo é mais complicado, vai gerar mais custo. Na verdade não é, né? Inclusive a gente tem vários sites gratuitos, inclusive um aí que é de forma gratuita e tem uma validade com uma assinatura qualificada, né? Seria o .gov, é isso? Exatamente. O .gov, ele corresponde a uma assinatura avançada. Então você vai lá no Gov, você faz o teu cadastro e lá você põe os teus dados pessoais, o teu endereço e você põe lá a sua foto, uma selfie segurando o teu documento de identidade e você manda uma cópia do teu documento de identidade também. Para validar essa para poder ter essa validade. Então assim, ali é uma forma que você tem de fato uma assinatura eletrônica dentro desse site do gov.br. Já que a gente está nessa pegada aí do digital, uma situação que é legal a gente pontuar, porque antes uma notificação, por exemplo, fugindo um pouquinho do assunto da assinatura em si, ela tinha que ser feita por AR. Então a gente tinha que ir lá, mandar por AR para ter uma confirmação de recebimento e tal. Hoje, inclusive, nos próprios contratos a gente já cita que essa notificação pode ser por WhatsApp ou e-mail. Uma notificação feita por e-mail tem a mesma validade do que uma que mandada por AR? O ponto que nós temos que levar em consideração quanto a isso é o quê? É a forma inequívoca que a outra parte teve ciência daquele documento. Por exemplo, você vai mandar por e-mail, só que você tem que mandar com um aviso de recebimento e de resposta, para poder confirmar que aquele e-mail chegou e ela abriu aquele e-mail. Então, para você ter essa confirmação de que de fato ela recebeu. O WhatsApp é a mesma coisa. Não adianta você só pegar, jogar lá uma notificação e não pedir um ciente, ou não pedir uma confirmação da outra parte. Claro, porque senão é como se você estivesse só simplesmente chegando e colocando uma carta na porta daquela pessoa e falar assim, entreguei. Mas a gente nunca sabe se de fato ela recebeu ou não. Então por isso que, claro, a gente mandava por carta registrada para a gente poder ter o AR, né? Para poder ter esse aviso de recebimento, para poder confirmar que a pessoa recebeu. Então assim, é a mesma coisa dentro do mundo digital. Você vai mandar algum documento, lógico, vai ter que ter sempre a confirmação de que a outra pessoa recebeu, de que a outra pessoa leu, de que ela está ciente, ou de que ela assinou. Por isso que a assinatura eletrônica ela segue esse mesmo caminho, para que justamente a outra parte ela assine e a gente possa ter o que? A certeza inequívoca que foi ela que recebeu, que ela assinou. Por isso que dentro dessas três classificações de assinatura eletrônica, a assinatura avançada é o que a gente mais utiliza, porque justamente a pessoa vai lá, faz todo aquele cadastro e a gente consegue confirmar que foi ela de fato que assinou o documento. Então, dentro do mundo digital, a gente não sabe quem está do outro lado. Então, por isso que quanto mais certeza, quanto mais a gente se cercar
para a gente poder saber exato quem está recebendo, se é o destinatário final, a gente tem que se blindar quanto a isso, né? Para poder seguir esse caminho. Ok, então dá o teu ciente, confirma aí o teu recebimento, assinatura eletrônica, a mesma coisa, ela vai ter lá aquela assinatura naquele portal específico que ela for escolher, para que se você for lá consultar, você vai ver que de fato foi ela que recebeu, foi ela que assinou. Então esse é o princípio disso, é o que? A gente ter de maneira inequívoca que a pessoa de fato recebeu, que a pessoa assinou. Isso para nós é o mais importante. Legal. Lauri, muito obrigado por ter vindo aí com a gente, tomar esse acabou? cafezinho e bater esse papo legal, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que tem várias dúvidas sobre assinatura digital. Claro. E agradeço aí. É um assunto que, lógico, daria pra gente ficar aqui um tempão conversando, falando, porque é o caso prático que vai levar a gente a ter as dúvidas, né? A pessoa que estiver assistindo agora e ela ainda tiver dúvida quanto a isso, ela pode procurar alguém de confiança para poder tirar essa dúvida. Por exemplo, procure o tabelião, né, aqui da nossa cidade, ou enfim, da cidade onde ela mora, para poder esclarecer sobre isso. Fala só, eu assisti um vídeo lá de 2 caras falando que a assinatura eletrônica tem a mesma validade jurídica e tal de um documento assinado fisicamente. Tem a mesma validade? Aquela pessoa ela vai esclarecer para ela e ela vai tirar as suas conclusões quanto a isso, né? Então, assim, aqui a gente está falando de uma maneira bem superficial, para que possa ter uma ideia mais abrangente de tudo, mas é claro que a pessoa ela pode se informar, buscar saber mais sobre isso, que eu creio que é de extrema importância. Agradeço o convite mais uma vez, David, foi muito legal, esse teu bate-papo aqui é interessante, eu fico lisonjeado até pelo convite de estar aqui, a gente conseguir trocar ideias e passar o nosso conhecimento aí adiante, a nossa experiência do dia a dia, que isso é o mais importante. Então, parceiro, obrigado aí, tá? Meu irmão, espero o próximo convite. Valeu.